Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. Estamos em tempo de análise à República. Em muitas situações falamos sobre política e concentramos-nos nos mais altos níveis do governo. No entanto, a verdadeira essência da democracia, a força que molda o nosso cotidiano, são as juntas de freguesia. São órgãos autárquicos de proximidade e muitas vezes passam despercebidos. As juntas de freguesia são guardiãs dos bairros, das aldeias, arquitetos da qualidade de vida das nossas comunidades e quem conhece realmente as dificuldades dos fregueses. Elas não estão distantes, muitas vezes estão ao nosso lado e compreendem as necessidades diárias e os anseios que o povo enfrenta. Quando queremos resolver um problema na rua, melhorar uma área de lazer ou simplesmente fazer ouvir a nossa voz, é à junta de freguesia que nos dirigimos. São autarcas locais que conhecem cada rua, cada rosto e que trabalham incansavelmente para tornar o local onde vivemos num lar. Entender e valorizar o papel destas juntas é reconhecer a importância da democracia na escala mais próxima de todos nós. São estruturas que dão palavra, participação, permitindo ser parte ativa nas decisões que moldam o nosso dia-a-dia. O povo vai e queixa-se ao Presidente da Junta. Mas o Presidente da Junta muitas vezes também tem muito para se queixar. Eu sou João Carlos Dias e isto é o Povo a Falar, hoje com Nuno Gaudêncio. Antes quero dar as boas-vindas a todos os que nos assistem, não só pela Curiacos, mas também na Vida FM, em direto em 97.1, e falar a todos aqueles que querem ver ou rever algum dos nossos programas no YouTube de Isto é o Povo a Falar, onde pode ver o nosso apresentador habitual, João Nuno Pinto, que está fora por estes dias, mas volta em muito breve. Dizer também que estamos disponíveis em podcast em todas as principais plataformas de podcast. Perdoem-me a redundância. Nuno ouviu a apresentação, a ideia não é sair daqui como endeusado como Presidente da Junta, mas é verdade que os Presidentes da Junta enfrentam verdadeiros desafios, não é? Porque são quem ouve os fregueses, as pessoas que estão com o problema. Antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, é uma honra estar na Curiacos TV mais uma vez. Sim, os Presidentes de Junta representam a essência da proximidade com o cidadão. É um órgão que nós temos, felizmente, em Portugal e que tem, nessa essência, sempre as pessoas que, quando necessitam de alguma coisa, seja ou não da responsabilidade da Junta de Freguesia, somos sempre a porta aberta para que as pessoas possam resolver os seus problemas. E nós fazemos sempre esse trabalho, tentar solucionar os problemas das pessoas. Quando estávamos a preparar estes programas especiais do 5 de outubro, eu falei que queria, se calhar, as duas pontas no limite, a Presidência da República e a Presidência da Freguesia. Porque se, por um lado, um é o defensor obrigado a defender a nossa Constituição, se calhar o Presidente da Junta de Freguesia é o obrigado a defender os fregueses. E eu conheci o Nuno durante tempos complicados, nos tempos da pandemia. Na verdade, tinha-o conhecido antes, mas se calhar com mais proximidade. Conheci-o nos tempos da pandemia, quando estavam a haver muitas distribuições de alimentos aos necessitados, e falámos, e eu achei interessante a perspectiva do Nuno, também como um jovem político que... se calhar sou eu que não conheço, mas não há muitos, parece que são sempre velhos políticos e são sempre os mesmos. Cada vez mais. Graças a Deus por isso, mas a ideia foi, quando eu o convidei, Nuno, convidei-o porque eu acho que a perspectiva de um jovem político, de uma freguesia que se calhar é maior do que muitas câmaras municipais, eu estava a ver, vocês têm perto de 60 mil fregueses numa área relativa, ou seja, é uma área relativamente pequena, mas com muita densidade populacional. São muitos os desafios, eu imagino, não é? Também o Presidente da Junta se queixa. O Presidente da Junta nunca se queixa. O Presidente da Junta é o último da linha. O Presidente da Junta é todo aquele que no seu trabalho diário e no seu processo solitário, porque este tipo de cargos, de responsabilidade e do topo da pirâmide, não digo isto com arrogância, porque é isso mesmo, é mesmo assim que funciona, tem sempre todo esse processo decisório e esse processo solitário para as decisões. Por isso nós não nos queixamos. Se for para nos queixarmos, não vale a pena virmos para estas funções. Nós temos que perceber perfeitamente para aquilo o que é que vamos fazer e principalmente é o que disse. O que nós temos que fazer é trabalhar para as pessoas, todos os dias, independentemente do seu partido político,
que nós temos um partido político, isso acaba depois das eleições. Tem que acabar. E também, independentemente da sua religião, do seu extrato social, do seu sexo, das suas preferências sexuais, o que seja. Exatamente. Aliás, sobre tudo o que disse agora, eu sou uma pessoa que estarei sempre na linha da frente na defesa de todas essas situações. É importante nós estarmos sempre pela pessoa, independentemente do que ela é. E o Nuno já está em segundo mandato, pelo menos segundo? Já estou no terceiro. No terceiro, pronto. Quando chegou a primeira vez ao gabinete da Junta, depois de eleito, imagino que tenha sido uma noite fantástica, de festejos e tudo mais, mas depois há um momento em que chega e começa a abrir as pastas e a ver como é que a coisa está. Qual é que foi o primeiro momento em que pensou, se calhar eu não devia ter feito isto? Não, eu sempre me senti preparado e quando abracei o desafio, um desafio do meu partido e um desafio das pessoas, muitas pessoas diziam... O Nuno foi eleito pelo PS, só para os nossos espectadores saberem, é Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, uma das maiores freguesias... É a terceira, já agora complementando o que disse há pouco, é a terceira maior freguesia do país, tem cerca de 60 mil habitantes, e tem uma densidade populacional, como disse, muito com grande. muitos estratos sociais, é com uma muitos junta de estratos freguesia sociais que junta... e com muitas comunidades, Exatamente. seja religiosas, seja comunidades imigrantes. Sim, e muitos desafios. Mas estávamos a falar, foi eleito com a ajuda do seu partido e quando chegou ao gabinete... começa E das pessoas, Claro, as pessoas é que me obviamente, elegeram. As pessoas que me elegeram. Não, eu tinha uma junta de freguesia com grandes desafios. Aliás, havia até inclusivamente, eu fui candidato, fui eleito com 34 anos e faço agora, neste mês de outubro, penso eu no dia 15 de outubro, faço, no dia 15 de outubro de 2013 foi quando eu tomei posse como Presidente de Junta. E fará 10 anos que estou nestas funções. Mas obviamente que o desafio era completamente... Há sempre desafios, há sempre algo novo nestas funções. Mas era um grande desafio que tinha, porque a Junta de Freguesia tinha graves problemas financeiros, graves problemas jurídicos, e nós estávamos preparados para o que vinha. Por isso eu nunca me senti desconfortável, senti-me surpreendido, que foram aparecendo mais novidades. Eu costumava dizer, e desculpem-me a redundância, mas eu costumava dizer que nós dávamos um pontapé numa pedra, parecia uma dívida, porque existiram mais algumas surpresas para além daquilo que nós já sabíamos. Mas isso só depois do trabalho e de consultar até fornecedores e verificar em melhor análise os processos jurídicos é que percebemos que a situação era mais grave. Mas verdadeiramente nós estávamos preparados para aquele desafio. Nós sabíamos o que é que era necessário fazer. Tínhamos um espaço público abandonado, tínhamos falta de recursos, tínhamos um orçamento com 81% de despesas com pessoal, tínhamos uma dívida com 1 milhão de euros, 1 milhão e 54 mil euros a fornecedores e tínhamos em processos jurídicos igual número. E o desafio, como eu dizia, era grande, mas nunca houve um desconforto ou chegar ao final do dia, naqueles momentos que eu dizia solitários, de perceber que eu não sei o que é que estou a fazer. Nunca houve. Sempre houve uma orientação e um sentido de responsabilidade, e quando nós, em qualquer profissão ou qualquer função que desempenhamos, há sempre algo que deve ser importante, é a responsabilidade e o empenho no trabalho. Eu acredito que quando nós nos dedicamos ao nosso trabalho, e conciliar com a família e tudo mais, mas quando nós nos dedicamos ao trabalho, os resultados aparecem sempre. E quando nós temos a formação necessária também para o efeito, os resultados também vão aparecer. E quando incentivamos também as pessoas que estão à nossa volta e somos os primeiros a puxar a carroça, a liderança, os resultados aparecem e vão aparecer. E por isso foi com conforto que, não foi logo no mês seguinte, mas passado escassos meses e no ano, a curva já estava completamente diferente. E hoje, quais é que são os desafios? Porque o povo está na rua. No passado sábado tivemos uma das maiores manifestações que Portugal viu por causa da habitação. Temos tido ataques a ministros, tentativas de fechar vias de circulação ao trânsito por questões ambientais. Há aqui um conjunto de situações que o povo se queixa. Queixa-se de habitação, queixa-se da saúde, queixa-se da educação, queixa-se do ambiente. O que é que se sente no lado da freguesia? Porque estamos a falar aqui de questões governamentais, a decisão da maior parte destes assuntos não passa por vocês, apesar de haver muita ajuda por parte das freguesias nestes pequenos vamos chamar microproblemas, que são macro em alguns casos, mas de resolver uma habitação aqui, umas necessidades de alimentos acolá. Vocês têm inclusive uma loja comunitária para ajudar as situações mais negras. Mas
O que é que se sente quando se liga ao telejornal e vê o povo na rua a queixar-se disto, a queixar-se daquilo, a queixar-se daquilo outro? Em primeira instância, a questão ambiental, que acho que é uma questão importantíssima, e principalmente dos jovens. Acho que é vital e fundamental os jovens manifestarem-se e demonstrarem que querem um mundo melhor. E agitar consciências, porque agitar a consciência principalmente dos mais velhos. Aliás, o nosso Presidente da República teve uma intervenção de excelência há pouco tempo, em que referiu que fala-se muito e depois as medidas nunca se tomam, a nível ambiental. Eu repudio o que aconteceu com o Ministro do Ambiente há pouco tempo. Acho que não são as formas mais adequadas de manifestação. Há outros tipos de manifestação e acho que elas devem ser feitas. Com a nota de que o Ministro disse, eu não quero citar, vou parafraseá-lo, qualquer coisa do vem com o território, ele estava preparado para enfrentar e ele não apresentou queixas contra as suas agressoras. Sim, porque ele compreendeu o ponto de vista. Compreendeu, referiu que não era a melhor forma, tal e qual. Eu Claro. concordo inteiramente com o que ele disse. E ele próprio referiu que era importante que os jovens se manifestassem e que essas manifestações têm que ser acolhidas como elas são e para o que nós estamos a viver agora. Há muitas questões ambientais e nós, falando da Junta de Freguesia, nós temos projetos que fazemos com a comunidade Não escolar. chegou num carro elétrico, é isso a defesa, falámos há pouco sobre isso. Nós temos sido promotores de questões ambientais. Aliás, nós somos as poucas freguesias que somos bandeira verde ecofreguesia, porque temos tido medidas, e isso é escrutinado por uma entidade que atribui uma bandeira verde da ecofreguesia. Nós somos bandeira verde da ecofreguesia, já por 2 vezes consecutivas, muito, não só pelo esforço que a Junta de Freguesia faz, mas porque também nesta matéria nós temos projetos ambientais que instam a comunidade a participar, e principalmente a comunidade escolar. Como, por exemplo, um exemplo que passa muito ao lado das pessoas, tem a ver simplesmente, que para mim é uma coisa gravíssima, que é a beata na água. Exato. As pessoas muitas vezes deitam a beata na sarjeta e não sabem o caminho que ela vai ter quase direto ao oceano. E é uma coisa que nós olhamos à volta, em Portugal, que é feito com uma banalidade que não tem palavras. As pessoas fazem banalmente, pensam que uma sarjeta é um cinzeiro. Pronto, eu queria aproveitar este momento também para instar as pessoas a perceberem que temos de ter todos nós somos responsáveis, temos de ter melhores práticas. E obviamente que toda a comunidade escolar e os alunos, com as sessões que nós fazemos, a consciencializá-los, porque tanto nessa área, mas principalmente se hoje temos reciclagem em Portugal, é graças às crianças que o fizeram. Sobre a questão ambiental, eu acho que sim, é uma grande preocupação. Nós estamos em outubro com um sol imenso, que muitas vezes não percebemos porquê. As alterações climáticas não ouvem a televisão, só ouvem às vezes as desgraças. Isto é uma grande desgraça. Isto está a acontecer ao nosso planeta e nós temos que tomar todas medidas. Não interessa qual é o nosso partido político, interessa que é o nosso planeta. Somos nós que vivemos cá. E as nossas gerações, não há. E as nossas gerações estão muito em causa se não se tomarem medidas sérias, todos nós, para fazer face a isto. Sobre a questão que colocou do que está a viver, que estamos a viver, da habitação e da saúde, principalmente tem que haver medidas políticas, porque neste momento não são os políticos que estão a mexer nas taxas de juros. As taxas de juros pelo Banco Central Europeu estão recorrentemente a ser alteradas. Fala-se da inflação, mas não se está a olhar às pessoas. E as medidas têm que se tomar olhando para as pessoas. E é aqui que tem que haver uma ação completamente diferente, política, para fazer face a estas medidas que estão a ser tomadas pelo Banco Central Europeu. Porque não é só combater a inflação, e eu repito, é olharmos para as pessoas. E não se está a olhar para as pessoas. Todos nós que temos créditos de habitação, eu tenho crédito de habitação, sentimos na pele o que está a acontecer. E uns conseguem ter recursos para salvaguardar essa situação e outros não conseguem. Por isso tem que se olhar, e eu vejo com bons olhos, o Governo tem estado a tomar medidas para tentar fazer face a estas situações, mas torna-se difícil quando recorrentemente o Banco Central Europeu não toma as medidas necessárias para não estar sempre a subir as taxas de juros, porque vai ter incidência em tudo. E na economia tudo está relacionado, na nossa casa, com as nossas compras, com outras questões que nós precisamos para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Nós não temos que só olhar
precisamos de alimentos em casa. Isso são bens de primeira necessidade e necessitamos. Mas há muito mais do que isso. Mais do que sobreviver, o povo deve viver, não é? O povo deve viver e tem que se olhar, como eu dizia, tem que se olhar para as pessoas. Por isso a Junta de Freguesia as juntas de freguesia, aqui até posso falar no plural, vai na primeira linha sempre dando resposta, a resposta que consegue, porque nós não conseguimos acudir a todo lado. Vocês habitação em Odivelas já têm casos de pessoas a viver na rua? Já acontece tendas ou acampamentos? Por enquanto não temos. Por enquanto não temos. Temos alguns casos que nos vão relatando e sentimos que poderá estar a ocorrer mais situações, não é mais situações, poderão começar a aparecer alguns casos. De forma eu já sei que de vez em quando encontram, e daí a loja comunitária e os projetos que a Junta tem, justamente em Como momentos... disse, comunitária, Sim. Porque a nossa ação é uma ação comunitária, que não é só da Junta de Freguesia. Eu acho que esta questão de olharmos para o nosso umbigo e dizermos que os louros são da Junta de Freguesia, não são. Se nós conseguimos dar a resposta necessária é porque há um envolvimento da comunidade. Não, eu vou gabar o sistema, porque eu conheci-o nessa altura que fiz essas reportagens, e há inclusivamente um sistema de partilha de informação entre as várias associações que colaboram para ajudar os que delas necessitam, tanto a nível de alimentos como de roupas ou o que seja, e há uma base de dados partilhada para que não haja desperdício de meios de forma alguma. E eu aprendi isso com um dos vossos técnicos, estávamos a falar e ela estava-me a mostrar inclusivamente como é que funcionava, e acho que é havendo a necessidade de suprir esse problema, as ferramentas estão lá e funcionam. E não sei se ainda funciona no mercado de Odivelas, funciona no mercado de Odivelas. E nós devemos ponto central nós devemos potenciar essas ferramentas, porque nós temos um pouco tudo, desde até o apoio a uma mãe que tem um bebê que não tem condições para ter alguns bens, desde as fraldas, as toalhitas, tudo o que possam imaginar. Até inclusivamente algumas camas articuladas nós temos para suprir algumas necessidades que existam de alguém que necessite. Portanto, neste momento estamos na fase em que as pessoas ainda têm em casa, muitas vezes dentro de casa é que não há o que é necessário para viver. Isso já ocorria porque nós tivemos, não nos podemos esquecer, já poucos falam do Covid, já poucos falam da situação económica que tivemos antes do Covid, tivemos graves situações e nessa altura já foi preciso dar resposta. Agora estamos com um problema na habitação, como eu disse e já expliquei, que tem que se combater. Mas a questão dos bens alimentares, infelizmente, ainda é um problema. Era um problema. E aumentou. Tem aumentado substancialmente, mas temos que estar atentos para mais. E aqui o que eu quero ressalvar é que o projeto que a Junta de Freguesia tem é sim o tal projeto, é um projeto comunitário, em que a Junta de Freguesia é o polo aglutinador para conseguir chegarmos às pessoas. E tem uma questão central para nós é primordial, que é o apoio técnico para estes casos, porque muitas das vezes as pessoas, e bem, querem ajudar, isso não está em causa, mas também por vezes nós nunca sabemos perfeitamente o que é que está do outro lado. E o trabalho em rede entre a Junta de Freguesia, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, a Segurança Social e outras entidades é importantíssimo e imprescindível para nós conseguirmos tirar as pessoas daquela situação. Eu acho que até foi esta expressão que usei. Acho que foi, por acaso penso que está a citar-se. Não estou a citar, é simplesmente o que eu penso. É o que eu penso, é o que nós pensamos, é o que nós temos implementado. O trabalho acompanhado por técnicos da área é importantíssimo para conseguirmos ter, porque eles têm um know-how técnico, não só no âmbito social como noutros âmbitos, para conseguirmos criar para as pessoas criarem as ferramentas necessárias para saírem daquela situação e não terem, e falamos assim da situação, dar os alimentos, sim, acompanhamento social, sim, gabinete de inserção profissional que nós temos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para a integração de pessoas no mercado de trabalho. Portanto, há um caminho a percorrer, do um problema a uma solução e a não voltar a cair no problema. Exatamente. É isso que nós fazemos. Nós também temos um consórcio com a Câmara Municipal de Odivelas, em que, fruto da experiência que nós temos, e que no Instituto da Junta de Freguesia temos pessoas com capacidade e que têm know-how nessa área, e que nós temos feito ao longo deste tempo, temos um projeto sem abrigo, que é o projeto PIU, em que todos os dias nós estamos na rua a tratar destes casos e a ajudar a tratar destes casos. Nós temos, inclusivamente, na Junta de Freguesia, pessoas que eram sem abrigo, que hoje já não são, e que têm feito um percurso para sair da rua, porque foi-lhe dado as ferramentas. Foram-lhe dadas as ferramentas para a pessoa sair da rua,
Foi-lhe dado os alimentos, sim, mas mais que os alimentos foi o resto, tudo o que se fez. Buscar o contacto com a pessoa, perceber os seus problemas e aí criar depois o que era necessário para a pessoa sair dessa situação. Isso foi tratado. Também é preciso depois a pessoa ter vontade. E conseguiu-se. Mas aí, e desculpe interrompê-lo, Nuno, eu tenho trabalhado muito próximo com a Nurja, da Nur Fátima, que eu sei que o Nuno também conhece, e nós identificámos, eu tenho estado a fazer uma série de reportagens sobre o problema da habitação, identificou-se que há basicamente 4 níveis de pessoas a viver na rua hoje. Espero que não em Odivelas, mas, por exemplo, em Lisboa ela encontra esses 4 níveis, que são os que ela chama de estruturais, são pessoas que precisam mesmo de mudar de mentalidade para sair da rua, porque se nós as pusermos numa casa elas voltam para a rua. São pessoas com problemas mentais, vícios ou outro tipo de situação que as leva sempre para a rua e que precisam de uma supervisão para as tirar da rua e esse caminho. Depois há 2 níveis de imigração, que eu sei que é um assunto que lhe é caro e acho que vamos falar, que são 2 níveis de imigração. A imigração que vem enganada à procura de colheitas de morangos e afins, e que às vezes até com redes de tráfico, e são enganados e depois ficam cá porque não têm como sair daqui. Uma segunda imigração que vem através dos serviços, muito aquelas operações dos motoboys, os Uber Eats e essas coisas todas da vida. E por último, e se calhar estou a ser terrível, mas a que mais me escandalizou, os portugueses que têm trabalho, mas que não conseguem pagar a renda. Ou seja, há pessoas que têm trabalho, são funcionais, escondem esta pobreza até dos seus empregadores, porque têm medo de serem despedidos se souberem que eles vivem na rua, mas eu tenho histórias terríveis, infelizmente terríveis, de pessoas que dormem na Gar do Oriente ou numa tenda num qualquer sítio, escondem as suas coisas num cacifo, numa estação de comboios ou algo semelhante, e depois vão trabalhar e parecem pessoas, e vou abrir aqui umas aspas gigantes, normais. Esse é o verdadeiro... Todos eles são problemas e todos eles têm que ser solucionados. Mas este, para mim, é o mais assustador dos problemas, com a agravante de que quem cai na rua depois demora muito mais tempo a ser restaurado e ganha problemas estruturais de saúde, de mentais, inclusivamente com isto. Em alguns casos de adição, em alguns casos Adições. também vão parar já por adição. Sim. Eu quero aqui dizer, porque eu falei que nós temos no Executivo, eu não faço o trabalho sozinho, nós somos 7, e aqui quero... deixar uma palavra à equipa, ao Ricardo, à Telma, ao Nuno, ao António, à Cândida e ao Tiago, que comigo partilham este grande desafio, que é ser autarca e servir as pessoas. E, por acaso, a Telma, que tem a área social, esteve ligada ao projeto de a Telma é a que eu conheci no mercado, é possível? Sim. Foi. E é com ela que nós temos essa experiência, esse know-how, para conseguirmos diariamente dar o suporte necessário a todos esses processos das pessoas e se ainda não que estão na rua existe, e graças a Deus por isso, se ainda não existem Odivelas, é evitar que comece a acontecer, não é? O caminho é não deixá-los cair na rua, é ter uma rede que os apoie. Quando há adição, mas esses são os tais estruturais que eu acho que não há como... Não há grande hipótese. Agora, nós também temos que cada vez mais divulgar na sociedade, e falou muito bem da questão a pobreza envergonhada. Sim. É aquelas pessoas que estão aqui no limiar de pobreza e que têm vergonha de o dizer. E que eram estruturais a nível financeiro, não tinham grandes problemas e de repente... porque a taxa de juros subiu ou porque a renda subiu? Ou os dois perdem o trabalho, que já acontecia, perdem o trabalho e de repente não têm sustentabilidade para aguentar as suas despesas na casa e caem-se nessas situações. Por isso nós temos também de trabalhar a nível social estes casos para que se divulgue que todos os procedimentos que são feitos nestas situações são confidenciais. Sim. A pessoa, se for à junta de freguesia, nós não vamos pôr nas nossas redes sociais a dizer que aquela pessoa está a precisar de ajuda. É tratada internamente com toda a dignidade e de forma completamente a que não haja divulgação daquele caso. Claro. E que a pessoa se sinta confortável nisso. Por isso é importante que as pessoas percebam que têm entidades a quem podem recorrer de forma sigilosa e que literalmente fica ali. Claro. E que esperemos que não fique ali, esperemos que resolva. Que se resolva, sim. Que se resolva. Por isso, sim, há essa questão. Agora, a questão da imigração, colocou, aproveitando já... Sim. Eu percebi que estava apaixonado pelo tema quando falámos antes do início da... Eu não estou apaixonado pelo tema. Pela solução do tema, vá. Existem soluções para o tema. E acho que ao longo de todos os anos da nossa história, e aqui falo a nível mundial, e Portugal, falemos do nosso país, nós temos grandes
nós temos uma mescla de muitos povos, de muitas culturas. E nós próprios E somos não podemos imigrantes ser- em nós muitas somos nações. imigrantes em muitos países, como em França, em que fomos sempre bem acolhidos, que havia estrutura para nos acolher bem e também havia necessidade, em termos de mercado de trabalho, de precisarmos dessas pessoas. E não podemos esquecer que nós, em Portugal, neste momento, nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós, neste momento, na E a construção nossa civil... pirâmide demográfica está exatamente. invertida. Nós E temos esse- mais velhos do que novos. E esse é o principal desafio que temos, um dos principais desafios que temos e que nós olhamos, por vezes, e lamento que seja assim, para a questão da imigração como uma questão política, por parte de alguns partidos, e a verdade é que é mais do que isso. É um debate que nós temos que ter sobre o principal desafio que nós temos, que é a demografia. Um dos principais desafios que temos é a demografia. Mas E a concorda que demografia tem não que é ser só... pensado, não é? Não, concordo. E já vou a essa O problema não está, como está agora, não está a funcionar nem para eles, nem para nós. E já vou a essa parte. Vou primeiro estruturar esta questão quais é que são as nossas necessidades. Nós temos necessidades de mão de obra e nós também temos necessidades daquilo que disse. Nós temos uma população pirâmide mais demográfica. envelhecida e temos poucos bebés. Sim. Temos a taxa de natalidade. Em Odivelas nós temos o exemplo contrário. Que Está a correr bem. Odivelas está a correr bem a nível do Conselho e aqui... Há pouca E Netflix. aqui dá os parabéns ao Presidente da Câmara, porque a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia têm feito um trabalho muito bom nessa matéria para criar incentivos para que as famílias possam viver bem em Odivelas. E a taxa de natalidade em Odivelas já teve, em Portugal continental, eu penso que 6 a 7 vezes como número 1. Por isso, nós também temos a Marmelada da Branca de Odivelas, nós temos sempre esta ligação de dizer que ninguém faz marmelada como nós, que é o projeto da Câmara Municipal, a certificação da Câmara Municipal, mas nós orgulhamos, é no território de Odivelas que temos um mosteiro de Odivelas, mas voltando ao que era importante, é que nós também não estamos a ter taxa de natalidade que necessitamos. Nós precisamos, tal e qual como noutras alturas da nossa história, nós precisamos da imigração e temos que assumir isto. Não é fechar-nos aqui completamente e vamos ver se envelhecemos todos. Nós precisamos da questão da demografia, precisamos da mão de obra, precisamos de tudo. Agora, ainda ao cerne da questão, eu concordo da forma como temos que receber os imigrantes e na estruturação que tem a nossa lei de imigração. Agora, temos é que criar condições para melhores formas de acolhimento. Claro. Temos que criar condições, nós não temos que ter medo de dizer isto, parece. Não, a nossa lei não é nada boa, vamos fechar as fronteiras, isso não é correto. Porque nós temos que trabalhar de forma global, com tudo e com todos. E se temos estas necessidades, nós temos que saber criar essas ferramentas de acolher bem e combater aquilo que disse bem, muitas redes que surgem. Sim. E que deixam estas pessoas ao abandono. E é verdade que há algumas situações que temos de estar atentos relativamente a algumas comunidades. É um problema em Odivelas? Problema de... encontrarem estas redes a funcionar ou estarem a receber estes imigrantes que estão em situações de risco? Nós apercebemos que há algumas situações de risco e há algumas ligações infelizes relativamente aos imigrantes. Elas existem. E às vezes elas estão ao nosso lado e nós nem nos apercebemos, infelizmente. Eu descobri tendas em ruas de Lisboa onde eu passava dezenas de vezes e que se espreitasse para dentro de um beco ou para baixo de um viaduto encontraria estes bairros. Eu encontrei um bairro com cerca de 80 tendas, muito perto da estação de Santa Apolónia. E não imaginaria, e passo lá dezenas de vezes, e se calhar passo mais tempo a olhar para os cruzeiros do que para baixo dos viadutos, mas perceber que havia pessoas a viver em situações assustadoras debaixo de viadutos em Lisboa. Sim, e depois essas situações também trazem uma vertente social, também logo quase à raiz, a situação já vem complicada. Sim. E como eu dizia, tem que se trabalhar numa questão de integração, mas na sua generalidade. Integração, inclusivamente, naquilo, respeitando aquele povo, mas percebendo a forma como tem que se atuar perante aquilo que são as necessidades do país e no ensino da língua portuguesa, porque essas pessoas têm que falar português para conseguir desenvolver o seu trabalho. Ou seja, dar-lhes as ferramentas e criarmos aqui condições para fazer um bom acolhimento logo à raiz e tentarmos perceber quando aquele imigrante chega, que tenha uma o que é que está a passar com aquela pessoa. Porque sim, há casos que as pessoas não sabem para que país vêm,
Nós pensamos, eles sabem que vêm para Portugal, eles já cá estão há 10 anos, já sabem como é que isto funciona. Não sabem. Não sabem. Eles vêm completamente ao desconhecimento. E há pessoas a pagar quantias avultadas para vir para Portugal. Há pessoas a pagar logo a cabeça e a serem enganadas logo de raiz. E muitas das vezes, há casos que sim, que nós temos que estar atentos relativamente a essas comunidades, mas nós temos é que perceber que eles já vêm ao engano e que já lhes é contada uma história que, se calhar, passado alguns meses está cá em Portugal, que eles percebem que é completamente diferente. Nós somos um país seguro. Nós somos um país que sempre soube acolher bem. Agora, tem que se acolher, como eu disse, com todas as ferramentas necessárias para isso. Outra das questões que imagino que lhe vão bater muitas vezes à porta é a questão da saúde. Há uma população idosa que precisa de uma rede de cuidados de apoio. Penso que Odivelas seja servido pelo Beatriz Ângelo. Beatriz Ângelo, que tem estado nas notícias recorrentemente porque fecha este departamento, abre aquele, depois volta a fechar, depois as urgências só estão disponíveis às X horas. Perdeu grande parte da sua equipa de médicos e fisioterapeutas, foi público. A saúde é um problema para o povo, para os fregueses de Odivelas? A saúde é um problema a nível nacional, para o país. E nós, em qualquer freguesia, temos que lidar com esses problemas. Aliás, desculpe interromper, eu estava a preparar esta entrevista, Nuno, e descobri a dada altura que o Nuno é vice-presidente da Associação de Freguesias, portanto imagino que até tenha uma visão mais... Eu estou a persegui-lo com Odivelas, porque é a terceira maior freguesia do país, mas eu sei ou soube, aliás, que tem uma visão mais... Imagino que os presidentes de junta se queixem mais ou menos dos mesmos assuntos, que se calhar com um bocadinho de diferenciação litoral, interior, mas mais ou menos os problemas devem ser os mesmos, não é? Sim, há também essa... por isso é que é verdade, acaba por ter uma percepção diferente. As queixas que existem sobre das temáticas que temos vindo aqui a conversar existem a nível nacional, sim, existem. Com diferenças nos territórios, mas temos essas dificuldades. E falando, como eu dizia, da questão da saúde, a questão da saúde é um problema principalmente pela falta dos meios humanos, sim. Não é dos equipamentos. Os equipamentos tem-se feito e tem que se reconhecer um trabalho extraordinário nos equipamentos. Mas em Odivelas debate-se muito e tem sido feita essa defesa, que muitas das vezes já há concursos abertos em Odivelas, atenção, na ARS, há concursos abertos para médicos e depois os concursos não são preenchidos com os médicos necessários. E esta é uma preocupação que Odivelas tem feito sentir, e esta mais de uma vertente municipal, tem feito sentir essas dificuldades e essas necessidades de conseguirmos acolher e ter condições para ter mais médicos a prestar todo o apoio. O centro de saúde funciona? Médicos, obviamente médicos, assistentes técnicos, no caso, agora são assistentes técnicos, mas toda a gente fala e são os administrativos, e operacionais, tudo o que faz funcionar um centro de saúde há necessidades, e nós sabemos que há essas necessidades, e é preciso preencher essas mesmas lacunas para conseguir dar a resposta necessária à população. E o centro de saúde de Odivelas funciona? Em primeiro lugar, quando iniciei funções, há 30 anos que faltava um centro de saúde. Eu cheguei a ser vacinado no centro de saúde de Odivelas, só para saber, Nuno, porque a minha avó morava na rua Guilherme Gomes Fernandes, muito Exato. perto da Câmara Municipal. A entrada de Odivelas. À entrada de Odivelas, junto sim. à rotunda, e eu ia ao centro de saúde às vezes levar vacinas e não gostava nada. Acho que ninguém gosta de levar vacinas, é um trauma de infância, mas... Cria-se esse trauma também. Também teve. Também cria-se esse trauma. Sim, eu acho que a malta gosta do drama. E conheço o centro de saúde, funciona bem, é uma ferramenta prática para Odivelas? É uma ferramenta prática, mas temos que assumir que há há essas carências, há essas necessidades, que são supostamente conhecidas, e que gostaríamos que funcionasse de outra maneira, como é lógico. Não há muito a dizer sobre esta questão. Espero que se criem condições para está dimensionado se formar mais médicos. Nós precisamos que se forme mais médicos e que se dê condições também a nível dessa própria comunidade, da comunidade médica, de haver essa abrangência e essa abertura para que se consiga formar mais médicos para ter a resposta necessária. Mas o médico não se vai formar amanhã, claro. Tem o seu processo que nós sabemos que demora muitos anos. E depois há a atração dos privados, há aqui uma luta de mercado, sim, valor... Exatamente, essa é uma das principais, esse é um dos principais desafios. Há carência, e porquê é que há carência?
Há carência porque, neste momento, os privados conseguem responder e florescem, não é? caçam logo aqueles médicos que, tem que se dizer, aqueles médicos foram formados por escolas públicas. Fomos nós, todos, que pagámos aquela formação. Logo, tem que haver também uma resposta ao SNS perante isso. E é importante fazermos uma reflexão sobre essa lei que protegesse essa questão. os médicos, ou que houvesse uma garantia de que aqueles médicos serviriam um X número de anos na função pública. Porque não? Eu acho que deve haver um debate sobre essa matéria. Os pilotos da Força Aérea, dos F-16, que têm ali um vínculo... Os pilotos, até os próprios médicos, são formados nas Forças Armadas. Sim, Isso é uma realidade. Eu acho que ser essa uma solução? Não sou governante neste momento para responder. Neste momento, já vamos falar sobre a próxima candidatura. Mas eu acho que era uma temática importante. Acho que era uma temática importante a ser discutida. Eu acho que nós devemos discutir os problemas, porque o que neste momento que se vive vivemos os nossos problemas nas redes sociais. E aqui volto a dizer que o que os jovens estão a fazer de se manifestarem contra as alterações climáticas é fantástico. Não estão fechados unicamente na rede social, estão na rua. E isso deve ser respeitado. E aqui nestas temáticas não é o estar na rua, é o conseguimos, como estamos a fazer aqui agora, debater, refletir, conversarmos todos em sociedade para conseguirmos encontrar respostas para o problema. Porque o problema está e depois todos nós somos entendidos sobre esta matéria. Eu não sou entendido sobre esta matéria. Sinto as dificuldades enquanto autarca de muitos dos assuntos que falámos aqui. Sinto e tentamos dar a resposta necessária. Agora, acima de tudo, não se resolvem os problemas. Eu tenho, claro, em pequena escala, as pessoas vão para a rede social, o problema às vezes já está a ser tratado e as pessoas estão-se a queixar. E às vezes acho que o mais difícil de combater é a desinformação. Sim. Porque as pessoas estão desinformadas e continuam a querer ser desinformadas. E nós temos que conseguir informar as pessoas. E por isso é que aqui os vossos programas são fantásticos. Faz mais barulho uma árvore a cair do que milhões a serem plantadas. Pois é por aí. É por aí, e por isso nós temos que perceber que temos dificuldades no nosso país, estamos a falar da saúde agora, existem, mas se calhar existem decisões que têm que ser tomadas com coragem e temos que as enfrentar. E nós temos também de perceber onde é que, eu há pouco falei da formação, quando nós tomamos aquela opção, porque é que somos formados? Temos o direito depois de fazer o nosso caminho. Mas se calhar existem aqui algum período de maturação necessária para nós darmos a resposta e também estamos a trabalhar de alguma forma não, estamos a trabalhar para o desenvolvimento do nosso país. É importante dar essa resposta e conseguir colmatá-la. Falou de educação e acho que também é um tema que passa muito pelas juntas de freguesia. Há um grande apoio na parte das creches e na parte da ocupação dos terrenos. Há vários programas de apoio aos mais jovens. Temos cerca de 10 minutos. Eu ainda queria falar um bocadinho sobre segurança, mas a educação é uma percentagem importante do tempo que o ocupa a resolver esses problemas? Eu sou suspeito porque em Odivelas posso gabar que Odivelas é um município educador. Tem tido ao longo dos últimos anos, e a Junta de Freguesia não tem competências na área dos ATLs, etc. Nós não temos. Ao contrário de outras juntas de freguesia a nível nacional que não seguiram esse caminho? Não, tem a ver com... É a Câmara Municipal que tem diretamente essas matérias, e bem, porque se funciona não vale a pena estar a inventar. Claro. Se funciona não vale a pena estar a inventar. E a verdade é que, antes inclusivamente de haver estas medidas, os manuais escolares, sim, já a Odivelas tinha implementado. A nível nacional, agora temos até o dentro do segundo ano. Por isso também o crescimento do número de crianças, não é? Exato, eu não quis estar aqui a escrutinar, até pelo tempo que temos, a escrutinar todas as medidas e até parecia que está a fazer algum tipo de campanha política. Não é isso. Mas a questão é que existe o município de Odivelas, podemos nos gabar, que temos um município que ao longo de todos estes últimos anos tem feito um trabalho como um município educador, trabalhando em rede com a comunidade escolar tem a questão, agora temos os manuais escolares que é o Governo que contempla no seu orçamento para que as famílias não tenham esta despesa e que muitas vezes não se fala. Sim. E nós somos de uma geração em que eram caríssimos, em que o subsídio de férias ia para os manuais escolares. Tínhamos a nossa família a fazer um grande esforço para conseguirmos ter os nossos livros para estudarem e tenho que dizer isto, que sinto que hoje em dia é uma grande medida, é uma medida que eu concordo, mas por vezes as pessoas deviam dar mais valor e perceber de onde é que aquilo vem e quanto é que custaria. Quanto é que custaria para, ao final do mês,
também entenderem que aquele valor serviu-lhes para eles suprirem outras necessidades. Por isso é um grande apoio. E neste momento, em Odivelas, a Câmara Municipal também dá, não tem os manuais, mas tem as fichas, que também suporta. Por isso continua a ser uma aposta muito forte na educação. Nós fazemos a conservação e manutenção do Parque Escolar, que é uma grande medida de proximidade e que fazemos com todo o gosto e sempre da forma mais célere possível. E o número de escolas? Chega? É preciso mais? Como é que vive no terreno? O número de escolas tem vindo. Aliás, a Câmara Municipal inaugurou o ano letivo passado uma nova escola. Inaugurou uma nova escola. Porque com 60 mil fregueses, imagino que haja uma necessidade de... Sim, tem feito sempre um investimento no parque escolar, não só construindo novas escolas, como também tem conseguido fazer todos geralmente é no verão, geralmente não tem que ser no verão, porque é na altura que são as férias escolares, fazer manutenção e grandes investimentos e ampliações de muitas escolas. Eu não tenho mesmo grande razão de queixa relativamente ao investimento que é feito na freguesia. Os Presidentes de Junta têm, e bem, nós temos este papel reivindicativo, defender a nossa freguesia, independentemente do partido político ser o A ou B ou C da Câmara Municipal. A verdade é que eu não tenho mesmo razão de queixa, há sempre necessidades a suprir, mas um centro de saúde novo que há 30 anos estava à espera, escolas novas também, a nível também da intervenção no espaço público, há muita obra e, por isso, eu sou uma pessoa satisfeita com as minhas funções e com as minhas reivindicações. Antes de terminar e eu vir com uma pergunta que eu acho que o Nuno não vai querer responder, mas eu vou tentar na mesma, falar de segurança. Segurança é sempre um aspecto importante. Odivelas tem muita população muito diferenciada, bairros que são completamente diferentes uns dos outros. Como é que se vive o ambiente de segurança hoje na sua autarquia? Eu não tenho problemas de falar das temáticas. Honestidade. Posso não os dominar tão bem. Eu tento sempre não fugir às perguntas. Não, é sempre mais à frente. Assim a que vai tentar fugir é mais à frente, já vamos ver. Mas as questões neste momento nós temos a PSP é quem tem essa questão no nosso território e tem feito um trabalho de excelência. Muitas vezes as pessoas nem têm noção do trabalho que a polícia faz, lá está, queixam-se de outras matérias, e por vezes falta alguns meios à PSP, e que nós sentimos que tem havido agora, aliás, foi assinado um contrato para a construção da nova esquadra, não é da esquadra, é da divisão policial de Odivelas. Nós ainda pertencemos à divisão de Loures. E a Câmara Municipal assinou, já com o novo ministro, um contrato para a construção para a divisão de Loures, que há muitos anos está a querer. De Odivelas, há algum apoio com viaturas também, penso eu. Sim, a Junta de Freguesia, isso fomos nós que o fizemos, nós percebendo, porque é uma das grandes dificuldades que tem a ver com a mobilidade dos agentes e da polícia. Mas aí não é um bocado irónico ser o poder local a ter que ajudar numa coisa que deveria ser não do poder Não temos essa nacional. Responsabilidade. É uma responsabilidade que está ao nível da Administração Central. Mas tendo a Junta de Freguesia capacidade financeira para o fazer, porque é que não é preferível fazê-lo do que faltar, não é? E nós temos projetos que a polícia exerce. Atenção, que nós temos a viatura para policiamento de proximidade. Estamos a falar também de muitos projetos de apoio aos idosos, de apoio à infância, de apoio, até, como eu dizia, dos projetos sociais, dos bens alimentares, etc. Aliás, no Covid foi importantíssima a ação da PSP para nós combatermos, se calhar, alguma tentativa de fraude perante as pessoas que podiam se dirigir em nome de alguém, e a polícia teve sempre um papel importantíssimo para o que conseguimos fazer. E tendo a Junta de Freguesia, e permita-me com toda a modéstia dizer, uma boa gestão orçamental, nós percebemos que havia condições para oferecer uma viatura à PSP, e neste momento a PSP tem uma viatura para a Freguesia de Odivelas oferecida pela Junta de Freguesia para fazer o seu trabalho. Nuno, estamos nos últimos 5 minutos, acho eu. Eu tenho que lhe perguntar, terceiro mandato, não sei se consegue, a quarto não se pode, né? A Junta de Freguesia tem limite, 3 mandatos. Então, qual é que é o próximo passo? O próximo passo é fazer o meu trabalho bem até ao fim. Farei bem o meu trabalho até ao fim. Eu disse que você ia fugir. E como tudo na vida, eu nunca disse na minha vida que ia ser Presidente junto a outra coisa. E respeito quem o faça. As pessoas têm objetivos e têm ambições, e isso deve ser respeitado. Mas eu tenho uma forma de estar na minha vida que é a vida vai mostrando o caminho que eu tenho que seguir. E é isso que eu tenho feito, e sou uma pessoa também crente, acredito em Deus.
E também acredito que Deus mostra-me o caminho que eu tenho que seguir para aquilo que for necessário. Mas, acima de tudo, o que eu gosto de fazer é desempenhar estas funções. Eu gosto muito de desempenhar estas funções e, acima de tudo, servir. Eu gosto de estar nestas funções porque acredito que estou a servir o próximo e que Deus me deu esta oportunidade de as poder fazer para, desta forma, ajudar o próximo. Fazendo aqui de advogado, com um currículo como o que tem, pegou numa junta de freguesia que tinha problemas orçamentais, tinha graves problemas jurídicos, por aí. Ao fim de 3 mandatos a coisa está a correr bem, está a dar cartas, está o vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias. Não deveria já haver assim um interesse por parte de quem está no poder de agarrar este tipo de talentos? E vou voltar aqui à minha introdução, quando eu falo que o Nuno é jovem para a média dos políticos atuais. Não deveria de haver uma reciclagem para caras novas, para caras mais jovens, que até estão a dar cartas? E agora, eu sei que tentou ser modesto, mas se está a dar cartas, por que não chamá-lo para coisas mais maiores? Eu acho que a vida, como eu disse, vai mostrar. E acredito que as pessoas não estão desatentas. Mas mais desatentas é a questão se a pessoa tem disponibilidade ou não tem disponibilidade. Eu tenho disponibilidade. Agora, vai depender dos projetos que existirem. Vai depender dos projetos e se eles existirem. Claro. Também terei toda a humildade, porque e é importante quem está nestas funções perceber, nestas e noutras públicas, que isto não é nenhum, desculpem uma expressão, nenhum carreirismo, não é? Isto é o exercício de umas funções. Eu entrei no primeiro dia, que tinha um início e sabia que ia chegar ao fim, e vai chegar ao fim daqui a 2 anos. E eu tinha isso muito, muito presente na minha cabeça, que ia acontecer. E terei sempre presente que, acima de tudo, tenho que ter, e tenho, sou funcionário público, tenho a minha ligação profissional, e essa estará sempre em primeiro lugar. Os desafios serão os desafios, e eu gosto de desafios e gosto de os exercer da melhor forma possível, com a entrega que eu tenho e que faço todos os dias. Faltam quantos anos para as novas autárquicas? É 2025. Pronto, 2 anos, mais coisa, menos coisa. Sim, 2 anos. O que é que queria ter pronto até 2025? O que é que falta fazer e que quer deixar como legado destes 3 anos, destes 3 mandatos como Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas? Eu acho que na fase em que me encontro neste momento, muito sinceramente, os objetivos que tinha para cumpri-os. Sinto-me consciência tranquila relativamente a isso. Agora, só há uma questão que eu não vou deixar de fazer. Vou trabalhar exatamente da mesma maneira como trabalhei no mesmo dia. Mas os objetivos e as dificuldades que existiam e que vão continuar a existir, eu não vou deixar de as exercer. Mas, para aquilo que era a minha visão, foi muito mais além daquilo que encontrei. Por isso, neste momento, a próxima pessoa que for o Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, estou em condições de poder dizer que posso entregar a chave. Eu sempre disse isto. Que vai haver poucas surpresas. Surpresas não vão existir. E que a pessoa não vai encontrar aquilo que eu encontrei e terá, acima de tudo, que olhar em frente e não estar a olhar e preocupar-se e a ter que se dedicar a resolver alguns problemas que existiam. É com tristeza que digo isto, porque é mesmo com tristeza. Temos aproximadamente 1 minuto e meio, eu vou precisar de 30 segundos, vou-lhe dar mais ou menos 1 minuto, por uma coisa que nós poucas vezes falamos e que é muito triste, porque Portugal tem uma cultura fantástica, e eu sei que a Junta está envolvida em vários projetos ligados à cultura, inclusivamente à promoção da cultura e das tradições. Quais foram os projetos assim que ficou mais orgulhoso de ter levantado nestes últimos tempos? Olha, o primeiro de todos é o nosso grande evento, que são as festas da cidade, e falando de forma rápida por causa do tempo, que são as festas da cidade, tinham graves também problemas de gestão e de algumas situações que ocorreram, foi ter resolvido e conseguir realizar umas festas da cidade com equilíbrio de contas, que é algo... Este ano tivemos um cartaz de artistas com 100 mil euros, organizado por uma junta de freguesia, e conseguimos suportar esse mesmo cartaz e suportar todas essas despesas que fizemos. E depois a criação de alguns eventos em que vocês estiveram presentes e que eu agradeço, como a Feira do Fumeiro, a Feira Medieval, manter a nossa escola de fado, reativar o concurso de fado amador, entre outras dinâmicas que temos, projetos sociais, projetos educativos, que fizeram com que divulgássemos a nossa cultura, apoiar as nossas associações. Temos 2 ranchos neste momento ativos na freguesia e que a Junta de Freguesia está sempre na primeira linha para os apoiar, porque apoiá-los é levar a nossa cultura fora de portas também.
Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Voltará com certeza, provavelmente para o João Nuno. Nós voltamos amanhã. Acompanhe-nos nas redes sociais, veja tudo no YouTube e em podcast.